Olha só, eu preciso ser muito honesto com você. Eu recebi muitas críticas nos últimos tempos, tá? Nos últimos meses, pessoas falando mal, gente apontando o dedo, dizendo que o que eu faço não presta, os vídeos são ruins, que eu deveria parar. E assim, pra ser bem sincero, todos eles estão certos, sabe? E é isso mesmo que você ouviu, eles estão certos. E é por isso que depois de pensar muito, eu tomei uma decisão. Eu vou parar. Eu vou parar de dar ouvidos para a mediocridade. Eu vou parar de dar atenção para pessoas que, não querem ver você crescer, sabe? Eu vou parar de me contentar com pouco. Porque, eu acredito bastante que se as pessoas elas falam mal de você, é um sinal de que você tá no caminho certo. Principalmente porque o meu objetivo é realmente ser diferente da maioria, é fazer coisas que a maioria não faz. Porque se você tá presente nesse grupo chamado a maioria, você tá presente no grupo chamado mediocridade. Porque mediocridade vem de média, não vem de você estar no fundo do poço. Não, mediocridade é você estar e ser o que chamamos de média, certo? Você é a média das pessoas. Então, assim, quando você é diferente, significa que você é uma pessoa que está sendo extraordinário. Você está fazendo o extraordinário. E é um sinal que você está incomodando um pouco as pessoas. E isso é positivo, você incomodar a maioria das pessoas. Porque significa que você não está aceitando. Você não está aceitando fazer parte desse grupo chamado a maioria, sabe? E se você clicou nesse vídeo, esperando me ver desistir, você veio no lugar certo. Porque... Não, eu não vou desistir, mas você está no lugar certo porque talvez você esteja ou já tenha pensado em desistir de alguma coisa na sua vida, sabe? E aqui eu quero te trazer algumas coisas que vão mudar totalmente a sua vida, como tem mudado a minha. Uma coisa que eu aprendi a fazer nos últimos tempos e que impactou totalmente no que é a minha vida hoje, eu aprendi a transformar críticas, olha só que loucura, eu aprendi a transformar críticas em motivação. Isso é muito, muito foda, mano, é muito, muito foda, porque cada vez que alguém vem me criticar, vem falar alguma coisa negativa, eu sempre olho pra isso e falo, eu sempre olho pra isso e falo, mano, só porque você me criticou, só porque você falou mal disso, daquilo, eu vou fazer 2 vezes mais, vou fazer 10 vezes mais. E eu vou te dar um exemplo bem claro, tá? Muito, muito bem claro. Ano passado, 2023 para 2024, na verdade, eu saí de um antigo emprego meu. E quando eu saí desse antigo emprego meu, o meu patrão ele me perguntou, né, o que é que eu faria depois, ele me perguntou. E como ele já tinha visto que eu gravava vídeos pra internet, ele basicamente começou a tirar onda, né, com a minha cara, a fazer um pouco de piada com isso, perguntando se eu iria virar coach, se eu iria virar, né, Pablo Marçal da vida. E ele deu risada de mim no último dia. E ali eu falei, cara, tranquilo, voltei pra minha casa e comecei a gravar, voltei na verdade a gravar meus vídeos, né, que eu já tava gravando antes na verdade, então eu só continuei gravando meus vídeos. E foi interessante porque mais ou menos ali alguns dias depois, uma semana depois, alguém me contou, tá? Então se alguém me contou, não tem como saber se é 100% verdade, mas é uma pessoa de muita confiança minha. Uma pessoa me contou que ele, né, tinha falado para várias pessoas da empresa que eu saí para virar para virar Pablo Marçal, para me tornar palestrante, para gravar vídeos para internet, mas ele falou de uma maneira, né, para poder tirar onda, para poder, né, como se estivesse fazendo piada. E isso é interessante, porque quando eu fiquei sabendo disso, certo? Quando eu fiquei sabendo disso, dessa crítica, digamos assim, a primeira coisa que eu fiz não foi desanimar, não foi ficar triste, não foi ficar cabisbaixo. Eu tava, na época, postando no Instagram, tá? Postando vídeos no Instagram, postando Reels lá.
E eu tava postando 2 Reels ali por dia, mais ou menos. E quando eu fiquei sabendo disso, eu fui e falei, né, com essa amiga minha. Falei, só por conta disso, amanhã eu vou postar 10 vídeos. Eu postei 2 vídeos ontem, ele reclamou. Pronto, tá certo. Você acha que você vai me parar? Você não vai me parar. Só por causa disso que você falou. Amanhã eu vou postar 10 vídeos. E se você falar de novo, depois eu vou postar 20, 30, 50, não sei. Mas olha que doideira. Por conta de uma crítica, e eu fui lá e postei os 10 vídeos, tá? Mais do que 10, na verdade. Eu acho que eu postei 12 vídeos naquele dia. E foi um dos melhores dias assim. E foi muito louco, mano, porque eu consegui transformar uma crítica em algo extremamente positivo pra mim. E desde então, aquele dia, tá? Aquele dia, acho que foi o primeiro dia, na verdade, que eu consegui fazer isso. E depois daquele dia, não teve um dia sequer que eu não conseguisse transformar uma crítica, algo negativo, em algo extremamente positivo na minha vida, sabe? Desde aquele dia, tudo, absolutamente tudo na minha vida mudou. E até hoje eu faço essas coisas. Recentemente, eu tava conversando com um amigo meu. Isso foi, acredito que semana passada. E aí, ele veio, me contou alguma coisa assim relacionada a um vídeo dele. E ele falou que ele iria passar a postar menos vídeos no canal do YouTube dele. Postar menos vídeos. E isso, assim, é uma estratégia dele, né? Que ele vai usar pra ele e tal. E tudo certo, tudo bem. Só que não é algo que eu concordo. E aí, exatamente por isso, né, eu falei, peraí, a minha mente, ela já quer tendenciar pra esse lado também, não posso deixar isso acontecer. E eu falei com ele, mano, só porque você falou, amanhã eu vou postar não sei quantos vídeos, ou não lembro se eu falei, agora eu vou postar mais um vídeo, um negócio assim eu falei, sabe? Ou seja, eu usei algo negativo, entre aspas, sabe, que eu não concordava, que eu via que minha mente estava tendenciando para um lado que eu não queria ir, eu usei isso exatamente para ir para o lado oposto, sabe? E isso eu lembro de, por exemplo, cara, é basicamente você dobrar a aposta, sabe? É você, irmão, as pessoas, elas vão duvidar de você, e quando elas duvidarem de você, você dobra a aposta, sabe? Você joga contra elas como se você tivesse o melhor jogo do mundo, como se você tivesse a melhor combinação de cartas do mundo. E é isso, a vida é essa, sabe? Então assim, é foda porque quando você começa a fazer algo diferente, quando você se destaca 1 milímetro que seja ali da boiada, né? Vem várias pessoas, um monte de gente querer te puxar para baixo, como foi o caso lá de 2023, 2024, né? Do meu patrão ali, eu saindo e ele querendo me puxar para baixo. Então, isso acontece, as pessoas vão falar, não vai dar certo, mas quem é você para poder fazer isso? Quem é você para poder fazer vídeos assim? Você é muito novo, você é muito velho, você é muito gordo, você é muito magro, você é isso, você é aquilo. As pessoas vão falar, entende? Se você for uma coisa, as pessoas vão falar, se você for outra coisa, as pessoas vão falar. Se você ficar quieto, as pessoas vão continuar falando mal de você. Então, já que as pessoas vão falar de qualquer forma, cara, pelo menos que elas falem, enquanto você, enquanto a gente faz aquilo que a gente quer, sabe? Então, assim, eu sei como é, mano. Eu sei como é. Se você é o tipo de pessoa que é criticado, que é criticada, que as pessoas falam mal de você, eu te entendo, sabe? Mas nesse vídeo aqui eu quero trazer para você uma nova perspectiva, uma nova forma de você lidar com isso, uma nova forma de você encarar, sabe? Essas coisas que as pessoas fazem com você. Porque, assim, ó, por muito tempo eu deixei que as vozes, né? Essas vozes da negatividade, essas vozes das pessoas falando mal, das pessoas criticando, por muito tempo eu deixei que essas pessoas me afetassem. Eu me questionava mesmo. Eu pensava, cara, será que essas pessoas estão certas? Eu acho que eu não tô preparado, eu acho que eu não tô pronto, eu acho que eu sou muito novo, eu acho que o meu tempo já passou, que eu sou muito velho. Que a gente vê tanta gente nova aí na internet fazendo grana, eu acho que já passou a época. Só que, cara, depois eu entendi que, mano, na verdade,
quando a pessoa chega pra você pra falar algo negativo, ela tá mais falando sobre ela do que sobre você. Porque, querendo ou não, a pessoa não sabe exatamente o que você está fazendo, a pessoa não sabe exatamente quem você é, a pessoa não sabe exatamente o que você faz, entende? Então, a pessoa não sabe quem você é, o que você faz, seus pensamentos, suas ações. As pessoas não sabem de 100% daquilo que você está fazendo. E as pessoas, elas querem fazer você duvidar de você mesmo. Porque, na verdade, uma crítica, ela, no fundo, não é a pessoa não é a pessoa criticando você e a pessoa em si fazendo você desistir. É você mesmo desistindo. A culpa é sua mesma, sabe? Como assim, Maxwell? A crítica da pessoa faz você duvidar de si mesmo. E a sua dúvida em si mesmo, aí sim, ela faz você desistir. Então esse é o problema. O problema não é a crítica. O problema não é a pessoa chegar pra você e fazer você ficar um pouco mais triste ou desincentivar você. Não é sobre o que a pessoa fala. É sobre como você reage ao que aquela pessoa falou. Porque você percebeu, por exemplo, no exemplo que eu dei nesse vídeo mesmo, do meu patrão lá de 2023 e 2024, o que ele falou e o que eu fiz com aquilo que ele falou. Se fosse outra pessoa no meu lugar, o que essa pessoa teria feito? Teria desanimado. Essa pessoa teria feito o quê? Essa pessoa, ela muito provavelmente pararia de gravar aqueles vídeos, né? Ficaria com esse martelo batendo na cabeça de: olha, as pessoas estão vendo, olha, você não está pronto, você não está preparado, os vídeos que você está fazendo tá errado, tá ruim, tá isso, aquilo. Então, olha que coisa, sabe? Se fosse outra pessoa, a pessoa teria desanimado, teria desistido, coisa que eu não fiz. Por quê? Porque eu sabia que, mano, não, eu sei quem eu sou, eu sei que eu tô no caminho certo, eu sei que o que eu tô fazendo é certo, eu sei que talvez eu não esteja na melhor das minhas colocações, na melhor das minhas, sabe, no meu melhor auge, digamos assim, mas eu tô trilhando um caminho até chegar lá, sabe? Porque assim, ó, se tem uma coisa que eu aprendi que é de extrema importância, é que a crítica, ela é como se fosse um lixo que alguém joga em você, certo? A crítica é um lixo que alguém joga em você. E esse lixo você tem duas opções, certo? Ou você se suja com ele, certo? O lixo veio, você se suja, se afeta, se contamina com esse lixo, certo? Ou você encontra um diamante no meio do lixo. Como assim um diamante? Sim, um diamante. Porque assim, ó, toda crítica, mesmo que seja a crítica, a pior crítica do mundo, a mais destrutiva, ela pode haver uma semente de verdade, um ponto de melhoria, sabe? Então assim, mais importante do que qualquer coisa, cara, é você pegar essa crítica e procurar esse diamante perdido dentro da crítica. Você olhar a crítica e procurar essa semente, que você pode pegar essa semente e plantar ela, sabe? A pessoa jogou o lixo em você, você pega e acha uma semente de maçã. Você planta a semente de maçã, nasce uma árvore que dá milhares de maçãs durante os anos. Então assim, você pegou algo ruim e transformou esse algo ruim em algo bom. Então, é exatamente isso, cara. O que você não pode fazer é pegar esse lixo e se sujar. A pessoa critica você, você pega a crítica dessa pessoa, eleva em 10 vezes ao quadrado. E aí? A crítica que a pessoa entregou pra você, você pegou ela, pegou esse lixo e se enterrou ainda mais dentro dessa caçamba de lixo, sabe? Ao invés de você procurar algo positivo, ao invés de você procurar um aprendizado dentro dessa crítica, dentro de algo ali que você poderia melhorar. Então assim, ó, pra você entender, sabe, exatamente do que é que eu tô falando aqui, cara, se as pessoas elas criticam você, você precisa entender de algumas coisas, tá? Coloca isso bem aqui na sua cabeça. Se as pessoas elas criticam você, a crítica ela é quase que um termômetro, tá? Se as pessoas elas não estão falando mal de você, significa que você não está fazendo nada de relevante,
E eu falei sobre isso em um vídeo de muitos meses atrás, tá? Eu chuto ali de uns 4, 5 meses atrás, eu falei isso em um vídeo. Que o silêncio é a pior coisa que pode acontecer. Se você vai iniciar um projeto, é bom que as pessoas elas falem. Mesmo que falem mal, elas têm que falar alguma coisa. Então assim, se as pessoas não estão falando mal de você, significa que você não está fazendo nada, absolutamente nada de relevante para a sociedade. Significa que você está parado, significa que você não está se movimentando, significa que você é mais um no meio da multidão. Porque é literalmente, cara, ninguém chuta cachorro morto, sabe? Se você passa na rua, vê um cachorro morto no chão, ou vê um gato, alguma coisa ali no chão, você não vai chutar, você não vai fazer nada. Por quê? Ninguém faz nada com isso, sabe que já perdeu a vida, que não tem mais movimento. Pode ser a pior pessoa do mundo, que não gosta de animal. Não vai fazer nada, certo? Só pra deixar claro, eu adoro animais, tá? Mas é uma verdade. Então assim, ó, se você tá sendo criticado, se as pessoas estão falando mal de você, se as pessoas estão falando coisas ruins sobre você, é um ótimo sinal. Meus parabéns, de verdade, meus parabéns. Você tá vivo, você tá fazendo, você tá, sabe, tá agindo e fazendo algo de relevante. Você tá incomodando as pessoas, sabe? E isso é muito bom. Pensa nos maiores nomes, nas pessoas que você mais admira. Você acha que essas pessoas não estão sendo criticadas? É óbvio que elas estão sendo criticadas. É óbvio. Você acha que essas pessoas não foram criticadas no passado? Foram criticadas no passado também. E hoje ainda mais, muito provavelmente. Então assim, você acha que não tentaram puxar o tapete dessas pessoas? Não tentaram passar a perna nessas pessoas? Cara, quanto maior o seu impacto positivo, quanto maior a sua relevância, quanto mais pessoas você ajuda, mais críticas você recebe. Elon Musk, Michael Jordan, Steve Jobs, todos esses caras, mano, todos eles foram, certo? E até hoje, os que estão vivos no caso, né, Steve Jobs, não. Mas até hoje, eles são alvos de críticas, de tantas críticas que nem você consegue imaginar direito. Não só são essas da internet, as pessoas elas recebem críticas também no 1 a 1, né? Pessoas ali em volta criticando. Então não são só as críticas da internet. E as críticas da internet, mano, você que critica as pessoas na internet, você se estivesse do outro lado, você não aguentaria receber as críticas que você faz. Você é hipócrita. Ninguém te conta isso, mas eu te conto. Então assim, ó, a crítica, ela pra você tem que ser como um combustível, certo? Porque é assim que esses caras fazem. Todos esses grandes empresários, esses caras muito fodas, eles fazem isso, eles usam a crítica como um combustível. É como a gasolina no seu foguete, certo? A crítica, ela te mostra onde você pode ser mais forte. A crítica, ela te mostra onde você pode ser mais resistente, certo? E a crítica, ela te mostra principalmente, cara, ela na verdade te dá a energia pra você provar que aqueles críticos estão errados. Entende? Tipo assim, ó, eu lembro aqui de um exemplo de um cara, tá? Que ele tava no meio de uma guerra e aí caía muitos e muitos aviões no local que ele tava, certo? E basicamente, desses aviões que caía, né, ali todo aquele concreto, todos aqueles equipamentos, né, que ficavam destruídos ali no chão, ele conseguiu simplesmente montar um motor de alguma coisa lá que eu esqueci, mas ele, cara, é porque eu lembrei disso aqui agora, tá? Não estava programado para esse vídeo, não. Lembrei desse exemplo aqui agora. Mas ele estava numa guerra e ele conseguiu montar um motor lá, ele conseguiu construir a empresa dele no meio da guerra, pegando destroços de aviões que caíam ali próximo à casa dele. Ou seja, ele utilizou algo extremamente ruim que estava acontecendo na vida dele para poder fazer essa coisa boa acontecer. Ou seja, ele utilizou essa coisa negativa como combustível. É assim que você tem que fazer, cara.
Porque a crítica, ela vai te dar energia para provar que aquelas pessoas estão erradas. Cada crítica que você receber, cada sabe, comentário ruim, cada coisa que as pessoas falarem com você, você usa isso como combustível. É como se fosse as pessoas jogando lixo em você. Cada lixo que as pessoas jogam em você, você junta esse lixo todo e faz um aterro. Você faz um aterro com esse lixo, você procura um diamante no meio, você procura uma semente. Achou uma semente, planta essa semente. Achou um diamante, guarda esse diamante. E você lapida o diamante, você vende o diamante. O cara jogou um lixo, sem saber o que tinha dentro do lixo. Você procura o lixo, acha uma pedra de diamante. E aí você manda polir, manda fazer isso, aquilo, tal. E aí você vende a pedra de diamante por, sei lá, 100 mil, 150 mil, 500 mil, 1 milhão. E a pedra de diamante veio de um balde de lixo que uma pessoa jogou em você, te criticando. Então assim, ó, mas também coloque na sua cabeça que não é só para provar que essas pessoas estão erradas, certo? É para provar para si mesmo que você é capaz de ir além, que você é capaz de fazer mais, que você é capaz de fazer melhor, certo? Então assim, ó, como que a gente faz isso na prática, né? Não é só ignorar a crítica, porque isso é papo furado. Você sente triste, porque você é humano, sabe? Você é humano, você é de carne e osso. Então você sente emoções. Só que a primeira coisa que você precisa fazer é, cara, receber uma crítica, não reaja na hora. Dê um tempo, sabe? Dê um tempo ali, você depois ali lê de novo, né? Ou ouve de novo aquela crítica, né? Mentalmente falando, pode ser. E aí você tem que se fazer uma pergunta matadora. Tem alguma verdade nessa crítica? Se sim, anota. Se não, cara, descarta, sabe? Você olha e pergunta, tem alguma verdade nessa crítica? Se sim, você vai lá e anota. Se não tiver verdade na crítica, você vai lá e descarta, foda-se a crítica. Então, é uma pergunta matadora, cara. Tem alguma verdade nessa crítica? Tem alguma verdade nisso aqui? E isso, você não pode fazer essa pergunta na hora que você recebe a crítica. Porque na hora você está emocionado, as suas emoções estão à flor da pele, né? Você vai fazer essa pergunta para você e não vai pensar direito e vai falar logo que não tem nada, vai descartar. Não, faz isso um pouco depois. Pensa um pouco depois. E aí você vai entender que muito provavelmente, tá? Na maioria das vezes, tem alguma verdade ali e tem alguma coisa que você pode aplicar para você. Talvez não do jeito que aquela pessoa imaginou, certo? Aquela pessoa não queria dar uma crítica que seria positiva para você, mas dentro daquela crítica absurdamente ruim tem algo bom ali que dá para você levar para sua vida, certo? Então assim, ó, é isso, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Deixa o seu like nesse vídeo e principalmente, cara, eu quero que você comente aqui embaixo o que é que você acha desse vídeo. Se você gostou, se você não gostou, pode comentar aqui, tá? Pode criticar. Eu vou fazer exatamente o que eu acabei de ensinar pra vocês. Mas comenta aqui embaixo o que é que você achou, o que é que você vai fazer de hoje em diante, tá certo? Nesse exato momento, pessoal, vai aparecer 2 vídeos aí na tela. Você vai escolher um dos 2 para você poder assistir nesse exato momento, tá certo? E de verdade, foi um prazer te ter aqui nesse vídeo, foi um prazer ter você, sua companhia. Escolhe um desses 2 vídeos, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou e eu te vejo do outro lado.